Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar então a nossa aula sobre antropologia bíblica. A antropologia, ela é importante porque ela define a ética e a moral. E aqui cabe uma pergunta muito importante: o que o homem é realmente? Essa é evidentemente uma pergunta filosófica e teológica. E é uma pergunta que ela tem gerado bastante discussão, tanto no âmbito da filosofia quanto no âmbito da teologia. Para o filósofo grego Sócrates, por exemplo, a essência do homem é a alma que, por sua vez, é a consciência de si como personalidade intelectual e moral. O corpo seria apenas um instrumento da psique, pois o homem não é o corpo. É a alma que dá personalidade ao homem. A alma é a razão. Para ele, o que realmente era importante é o homem conhecer a si mesmo. Então, no pensamento de Sócrates, o que nós percebemos é que ele identificava a alma humana com a consciência da personalidade da pessoa, tanto no sentido intelectual como no sentido moral. Aqui nós temos uma pequena forma de explicar o pensamento de Sócrates. Então, no pensamento de Sócrates, a essência de uma pessoa, da estrutura humana, é a alma ou a razão. Porque a alma corresponde à razão, é como se elas fossem a mesma coisa. A consciência de si mesmo é, na verdade, o mais importante. E é nesse aspecto que entra a personalidade intelectual e moral de cada pessoa, tá certo? E o corpo, dentro da estrutura do pensamento de Sócrates, nada mais é do que um instrumento da psique. Esse é um breve resumo do pensamento de Sócrates a respeito do ser humano, do que significa realmente ser um ser humano. Agora, uma outra visão também importante que nós precisamos considerar é o panteísmo. O panteísmo é uma doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebidos como realidades conexas ou como uma única realidade integrada. Então, no pensamento panteísta, não há uma diferenciação entre um Deus pessoal e a sua criação. Na verdade, tudo faz parte de uma mesma estrutura integrada e nesse processo ou nessa visão de mundo, o homem ele é resultado de um processo espiritual, mas ainda assim um ser impessoal. Parece até uma incoerência, mas esse é o pensamento panteísta que, de uma certa maneira, também tem exercido grande influência no mundo moderno. Ainda dentro do panteísmo, o uno impessoal, né, como eles se referem, deu origem a vários seres espirituais, sendo que alguns desses assumiram corpos físicos. Isso inclui não apenas o homem, mas todos os demais animais. Então, em outras palavras, o que o panteísmo defende e que o panteísmo acredita é que o homem ele estaria em uma viagem de evolução espiritual, retornando ao uno impessoal. Não há um Deus criador que tem uma personalidade, que tem uma vontade, que governa soberanamente, não. Na verdade, tudo diz respeito a uma grande, uma grande obra que, na verdade, está totalmente integrada, tanto no que diz respeito a Deus e a obra criada, e na verdade eles não fazem essa diferenciação. Então, para eles, tudo é Deus e Deus é tudo. Não tem uma visão de Deus como nós temos, que é revelado nas Sagradas Escrituras. Então, quando uma pessoa morre, ela nada mais, nada menos está passando por uma viagem de evolução e retornando através de uma conexão ao uno, que é um ser impessoal, tá certo? Ainda uma outra linha de pensamento que precisamos considerar é o niilismo. A palavra niilismo, ela vem do latim nihil, que significa nada. E essa filosofia, por sua vez, ela nega que todos os valores morais
aliás, ela nega todos os valores morais e o significado para a vida. Em última análise, para o niilista, o que importa é o que a pessoa deseja fazer e cumprir essa vontade, e não apenas aspectos racionais ou valores ligados à fé. Na verdade, talvez essa seja a cosmovisão mais triste de todas, porque a negação da própria vida é a negação do propósito da existência, é literalmente um caminhar no vazio de uma existência sem Deus, tá certo? Tem até uma música muito interessante do Raul Seixas, a música Ouro de Tolo, e ele vai dizer exatamente isso, que ele era uma pessoa bem-sucedida, ele tinha alcançado e conquistado o sucesso, mas em última análise isso não significava nada, porque o que ele está revelando naquela música é o seu vazio existencial, que não poderia ser preenchido pelo dinheiro, por um bom emprego, tendo uma família, enfim, tudo para ele não passava de nada. É uma música muito interessante que eu recomendo que vocês ouçam na perspectiva niilista, tá certo? Então, todos esses conceitos filosóficos, eles influenciaram ou influenciam de uma forma ou de outra a visão cristã acerca do homem. Isso explica porque nós encontramos tantos cristãos que vivem apenas esperando e buscando coisas que são de resultado imediato. Pessoas que procuram igrejas, por exemplo, querendo apenas receber uma bênção pontual. Por que que isso acontece? Porque a pessoa não consegue perceber o aspecto transcendente. É um tipo de influência do niilismo na espiritualidade pós-moderna. Cristãos que não têm anseio pela eternidade ou pela volta de Cristo, ou que nem sequer pensam e cogitam nessas coisas, também revelam a influência niilista, ou seja, são cristãos puramente materialistas, que desprezam a santificação, que desprezam a mortificação da carne e que estão totalmente inclinados para a satisfação dos seus desejos, tá certo? Então, o niilismo ele exerce bastante influência na espiritualidade dos cristãos que vivem no pós-modernismo. A gente está passando um pouco de rapidez por essas questões para que a gente tenha mais tempo de entrar em algumas questões que nós julgamos fundamentais para o nosso módulo. Bom, um outro aspecto interessante dentro desse cenário todo que nós estamos descrevendo, falando sobre falsas pressuposições, tem a ver com aquelas pessoas que acreditam que os pecados da carne e os pecados do espírito são coisas diferentes. Isso acontece porque para essas pessoas, para esses chamados cristãos, eles não conseguem ver o ser humano no seu sentido integral. Nessa perspectiva, a noção cristã defende que os pecados da carne, como o adultério, por exemplo, são mais sérios e são piores do que os pecados do espírito, como orgulho, ciúme, egocentrismo, racismo e coisas semelhantes. Essa maneira de ver as coisas é um tipo de antropologia que é influenciada pelo escolasticismo, que na verdade acreditava e defendia a ideia de que o mal está no corpo e não no espírito. Então, consequentemente, as coisas que acontecem no corpo, elas são piores do que as coisas que acontecem no espírito. E se você observar bem para a igreja contemporânea, você vai perceber que os pecados de natureza sexual, por exemplo, os pecados de natureza carnal, eles são muito mais condenados do que os pecados de natureza espiritual. Dificilmente a gente vê alguém ser disciplinado numa igreja porque é orgulhoso, porque é egoísta, ou porque, enfim, ou porque cometa algum pecado que é qualificado como pecado do espírito. Então, esses pressupostos errados, eles têm influenciado de uma certa maneira a espiritualidade dos cristãos que vivem nesse período
e isso é de fato como construir uma casa sobre areia. Não é uma antropologia segura, ela não está alicerçada em uma estrutura firme e sólida. E quando ela, evidentemente, é testada, ela acaba sucumbindo, porque ela não pode resistir às dificuldades, diferente de uma antropologia bíblica, que apresenta respostas plausíveis, coerentes, que são fundamentadas nas escrituras sagradas e que fazem todo o sentido, tá certo? Bom, aqui nós vamos entrar numa questão muito interessante, que foi qualificada pelo filósofo brasileiro Pondé como sendo os 4 cavaleiros do ateísmo moderno. Mas antes da gente entrar nessa questão dos 4 cavaleiros do ateísmo moderno, eu quero fazer aqui um breve levantamento histórico para a gente entender o nosso cenário contemporâneo. Bom, o século XIX, como a gente já falou, ele tem sido marcado por profundas mudanças. E a visão de mundo hoje, ela foi completamente modificada por essas alterações, tá certo? Então, todas essas influências, todo esse cenário, todo esse contexto, todas essas visões, toda essa ascensão das teorias, elas foram contribuindo para que a visão de mundo ela fosse sofrendo modificações ou alterações. Mas quando a gente olha para a história, pegando lá, por exemplo, no período da Renascença, por volta do século XIV, então nós encontramos lá uma época muito difícil, uma época realmente de um cenário marcado por uma visão de mundo muito restrita, muito medíocre, até poderíamos dizer. Aí chega ao século XV, que quando começa a Reforma Protestante e o mundo passa por uma transformação positiva, é no período da Reforma Protestante que todas aquelas ideias, todas aquelas superstições, elas foram abandonadas e houve um retorno para os estudos das Sagradas Escrituras. Talvez foi uma das épocas mais emblemáticas do mundo, o período da Reforma Protestante. Mas, passado o período da Reforma Protestante, surge um outro período que ficou conhecido como Iluminismo. Então, no período iluminista, o que aconteceu? Convencionou-se e começou a acreditar que o homem ele tornou-se, então, o seu próprio guia e a sua razão tornou-se o juiz da verdade. Resumindo essa questão, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. No período iluminista, que começou lá com o filósofo René Descartes, no ano de 1596 e 1650, que foi o período que ele viveu, então começou a surgir a ideia de que o homem não precisava ficar preso aos preceitos da religião, antes ele deveria se desprender desses preceitos e desses pressupostos e apegar-se totalmente à sua razão. Porque toda a verdade, todo o conhecimento, tudo que era possível conhecer, era necessário e possível conhecer apenas pelo uso adequado da razão. Na verdade, a razão ou a racionalidade, ela se tornou um deus no período iluminista. E esse filósofo chamado René Descartes, ele introduziu a dúvida como princípio do raciocínio. Então, quanto mais perguntas que refletiam a dúvida sobre um determinado aspecto da vida fossem sendo feitas, mais perto da verdade objetiva e final ia se chegar. Inclusive, um outro filósofo chamado Immanuel Kant, falando sobre o iluminismo, ele afirmou o seguinte, que o iluminismo é a libertação do homem da tutela que ele impôs sobre si mesmo. Então ele diz, tenha coragem de usar a sua própria razão. Em outras palavras, você não precisa de religião para chegar a um conhecimento, inclusive de qualquer natureza que seja.
simplesmente use a sua razão. Então, o iluminismo, de fato, ele não foi um período confortável para o cristianismo. Primeiro, porque ele tratou o cristianismo com indiferença, e segundo, porque além da indiferença, ele tratava a religião também com uma certa hostilidade. Nesse período, né, do iluminismo, a esperança que o iluminismo trouxe para a sociedade ocidental é que a humanidade poderia encontrar a paz através da prosperidade, a paz e a prosperidade na ciência e na filosofia ateísta. Em outras palavras, desprezando totalmente o aspecto religioso, o aspecto da fé, o aspecto da revelação da palavra de Deus, tá certo? Evidentemente, como a gente vai ver mais para frente, esse Deus que foi elevado às alturas pelo iluminismo, né, que no caso é a razão, ele não se mostrou suficiente para cumprir aquilo que ele prometeu. Agora sim, voltando à questão dos 4 cavaleiros do ateísmo moderno, que foi muito bem descrito pelo filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé. Então ele vai dizer que Marx, Freud, Nietzsche e Charles Darwin, eles de fato são considerados dentro do círculo da filosofia como os 4 cavaleiros do ateísmo moderno. Por quê? Porque eles removeram os fundamentos do cristianismo e não colocaram nada no lugar. Eles enxergaram a realidade como a base, como base da ciência e da filosofia, desprezando todos os pressupostos e toda a cosmovisão cristã. Consequentemente, essa remoção da religião da vida do homem, ela trouxe o vazio da alma e o caos interno. É onde nós encontramos a total ausência de sentido da vida humana sem Cristo. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre a busca por um significado da vida? De uma certa maneira, os grandes responsáveis por esse vazio existencial está literalmente ligada à filosofia e às ideologias defendidas por Marx, Freud, Nietzsche e Charles Darwin, cada um no seu âmbito de pesquisa, cada um confrontando os pressupostos da religião ao seu modo e exercendo grande influência, especialmente nos meios acadêmicos. E com o passar do tempo, a consequência dessa remoção dos fundamentos gerou, de fato, uma geração que está com a sua alma vazia, um caos interno profundo, buscando um significado e um sentido para a própria vida, tá certo? Bom, com relação a essas coisas, o que nós podemos dizer? O livro de Eclesiastes, ele fala sobre essa busca por significado. Salomão é um excelente exemplo de alguém que passou por essa busca por significado. Salomão, ele buscou significado na sua vida, no trabalho, no conhecimento, no sexo, pelas muitas mulheres que ele teve, na riqueza, na fama e assim por diante. Mas a conclusão de Salomão frente a todas essas coisas é que tudo isso nada mais era do que correr atrás do vento, como dizem as referências que você pode acompanhar posteriormente. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, já no final do livro, vai dizer que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, nesse aspecto, eu só quero deixar claro e confirmar mais uma vez a visão bíblica e antropológica do ser humano, ela é a mais segura, não somente porque ela é plausível, ou mais coerente, mas porque ela é a verdade. E a verdade que nós encontramos na palavra de Deus é que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem
e é, em última análise, o que dará sentido à nossa breve existência, humanamente falando. Agora, a busca pela verdade, ela passa por diferentes razões. Nós temos aí nesse quadro abaixo as razões sociológicas, que têm a ver com o país, com as amizades, com a sociedade, com a cultura. Ela tem a ver com as razões psicológicas, que tem a ver com o conforto, com a tranquilidade, o significado, o propósito, a esperança, a identidade. Há muitas pessoas que buscam a verdade por esses motivos, buscando essas coisas, um conforto para alguma angústia, uma tranquilidade em tempos de guerra, um significado para a sua vida e assim por diante. Aqueles que buscam a verdade por razões religiosas, talvez pela questão das escrituras sagradas, talvez por influência de um pastor, de um padre, de um guru, de um rabino, um líder religioso qualquer, uma igreja qualquer também. Você vai ver a presença dos gurus sendo muito forte, especialmente na cultura hollywoodiana. É muito interessante observar esses aspectos. Nós temos também a busca pela verdade por razões filosóficas, pessoas que estão buscando uniformidade dos argumentos, uma coerência, uma inteireza melhor de um determinado assunto, uma melhor explicação que faça sentido e assim por diante. Mas a maioria não chega a uma cosmovisão com base em uma prova, mas simplesmente naquilo que elas acham atraentes. E isso é um problema. Construir uma convicção simplesmente com base naquilo que é atraente não é algo seguro e nem é algo de fato recomendável, tá certo? Porque a verdade absoluta, que é o evangelho, ela é de uma certa maneira subjetiva, porque ela transforma o nosso coração e a nossa mente. Você vê que uma experiência do novo nascimento, ela é uma experiência subjetiva, onde a pessoa passa por aquilo e não é algo que você possa demonstrar empiricamente, mas ela é também objetiva, porque ela tem evidências, e científicas, inclusive, arqueológicas e lógicas. 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo fala sobre a questão da ressurreição de Cristo, ele apresenta argumentos sólidos, inclusive de testemunhas oculares que testemunharam a ressurreição de Cristo, porque naquele contexto e naquele cenário estavam se duvidando de fato da ressurreição de Cristo. E Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, a questão de crer no cristianismo bíblico não é a falta de fatores externos que evidenciam sua veracidade, mas, em última análise, é a rebeldia do coração humano que não se submete a Deus e nem à autoridade da sua palavra. Em termos objetivos, em termos claros, é exatamente isso que acaba acontecendo, tá certo? Bom, aqui nós temos um outro ponto interessante, que é a questão da pressuposição evolucionista como fundamento da antropologia e suas ramificações. Aqui nós vamos entrar um pouco mais na questão das pressuposições evolucionistas, porque, de fato, ela tem grande influência na antropologia moderna, na antropologia secular e nas suas ramificações, tá certo? Bom, o evolucionismo, ele foi de fato um ataque direto à doutrina bíblica e assim ele desafiou a crença na existência de um Deus pessoal, de um Deus transcendente, de um Deus soberano, e ele influenciou então de uma certa maneira essa maneira como as pessoas criam no cristianismo até então. E esse ataque, ele foi um ataque bastante direto, bastante forte, um ataque que realmente trouxe bastante consequência para o desenvolvimento da fé cristã. Por exemplo, se você falar da crença num Deus pessoal, ou de um Deus transcendente, ou de um Deus soberano, num ambiente universitário, provavelmente você será ridicularizado
pela sua crença, tá certo? O Charles Darwin, que foi um dos grandes que desenvolveu de fato essa teoria, ele sabia que o seu conceito, entre aspas, científico, afetaria por completo as estruturas da metafísica. E é nesse aspecto que as teorias de Darwin elas correspondem a um ataque muito forte à antropologia bíblica, porque ela tenta desestabilizar a sua estrutura e o seu fundamento. Essa teoria evolucionista ela defende que o homem surgiu há cerca de 5 milhões de anos, partindo lá dos hominídeos até o Homo sapiens, sendo essa a última espécie que corresponde ao homem atual. Sobre essa questão das teorias e dos pressupostos evolucionistas, eu quero compartilhar aqui uma afirmação do teólogo R.C. Sproul, e ele afirmou o seguinte: na cultura ocidental, temos visto uma mudança radical no entendimento da origem dos seres humanos. Tem havido a propagação de várias teorias de evolução, tudo desde a microevolução à macroevolução, e várias nuances delas têm minado significativamente a confiança humana na dignidade de nossa origem. Ouvimos com frequência que somos acidentes cósmicos, que surgiram fortuitamente de uma sopa primordial, por assim dizer, para chegarmos ao estado evolucionário atual. Dizem que os seres humanos são germes amadurecidos que vivem num dente de engrenagem da vasta máquina cósmica que está destinada à aniquilação. Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, definiu o homem como uma paixão inútil e seu comentário final sobre a importância da humanidade foi uma palavra: náusea. Então, Sproul fala com muita propriedade dos efeitos dos pressupostos evolucionistas, especialmente no contexto moderno e pós-moderno, porque ele reduziu a, a vida humana e a dignidade humana a simplesmente a um germe amadurecido, que faz parte de uma engrenagem que de fato não tem nenhum propósito a mais. E ele usa aí até uma afirmação do filósofo Jean-Paul Sartre, que definiu o homem como uma paixão inútil. E o seu comentário final é náusea. Que pobreza de visão a respeito da dignidade humana são os pressupostos evolucionistas. E a gente tem que atentar para não ser influenciado por eles e também para que não percamos de vista a dignidade da vida humana na perspectiva bíblica e cristã. Com essa pressuposição evolucionista, todo o conceito com relação ao homem foi construído a partir do iluminismo, ou seja, o homem como centro de todas as coisas e a razão humana sendo a juíza da verdade. O antropólogo britânico James Frazer, ele defendia que a evolução do pensamento e do conhecimento humano passou por 3 etapas, que é a magia, a religião e a ciência. Então, esse pensamento desse antropólogo James Frazer, ele vai dizer que a religião é apenas uma fase de ignorância da humanidade e da ciência, e que a ciência é o momento em que a humanidade evoluiu. É como se a ciência fosse o clímax da evolução humana, tá certo? Então veja que para os antropólogos evolucionistas, os povos não civilizados seriam um documento humano dos esforços do homem para elevar acima do nível da besta. O homem civilizado alcançou a evolução. Nesse sentido que nós encontramos, irmãos e amigos, é que toda expressão religiosa, toda expressão de fé, ela nada mais é do que uma época de infantilidade na história humana. É uma época, na verdade, de ignorância. E qualquer pessoa que professa a fé cristã, ele nada mais é do que um ignorante refém de pensamentos mitológicos. Mas é claro que nós sabemos
que esse pensamento ele não corresponde com a verdade e que ele não faz juízo também à dignidade humana. E que nessa própria estrutura do pensamento desse antropólogo James Frazer, nós encontramos algumas inconsistências, como, por exemplo, a coexistência de homens não evoluídos com homens evoluídos. Isso já é uma incoerência. Se o homem alcançou o clímax da sua evolução, não deveria existir povos que ainda são considerados como não evoluídos, como eles vão defender nas suas teorias e no seu pensamento. Uma outra incoerência é acreditar que as tribos e povos antigos não eram civilizados e nem evoluídos, que é um erro brutal também, porque nós percebemos que há muitos povos antigos e civilizados que não apenas eram civilizados e evoluídos, como desenvolveram grandes tecnologias que são um mistério até os dias atuais. Os achados arqueológicos, eles demonstram e desmontam essa teoria e esses pressupostos, tá certo? Bom, então hoje nós vamos encerrar a nossa segunda aula por aqui e na nossa terceira aula nós vamos então deixar um pouco essa questão dos pressupostos evolucionistas para avançar agora na psicologia freudiana como consequência de um pressuposto errado. A nossa ideia nessas primeiras aulas é fazer um apanhado geral dessas pressuposições para que a gente tenha um pano de fundo, para que ao entrarmos na antropologia propriamente bíblica, nós tenhamos uma noção real do que realmente nós estamos enfrentando nessa batalha de cosmovisão, tá certo? Que Deus abençoe você, que você faça bom uso dessas informações e que assim possamos caminhar juntos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e nós nos veremos na próxima aula.